Deixa eu te colocar aqui como anfitrião, só um segundinho. Agora sim. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Semana passada não deu certo, né? Tive que viajar, mas hoje estamos aqui novamente com vocês. Gente, o Silocimol Saúde que o Orlando mostrou aí hoje, eu vou falar para vocês uma coisa. A maioria das perguntas que chegam para mim no Zap, constantemente, estão respondidas ali no Silocimol Saúde. A condução que se pode fazer ali dentro do Silocimol Saúde. O distribuidor, ele praticamente não precisa falar nada. Se ele simplesmente mostrar o site para o cliente, ele vai fechar a venda. Ali tem uma condução inteira a respeito do nosso projeto de saúde. Então, eu vou reforçar o pedido aqui do Orlando. Coloquem esse site em favoritos aí no seu celular. A questão dos preços ali que estão desatualizados, eu vou pedir para atualizar hoje, tá? Foi até um puxão de orelha para mim, viu, Orlando? Eu achei tão bom você mostrar esse site aí, porque tudo que nós precisamos de informação está ali. Tudo. Qualquer informação está ali. Às vezes o pessoal manda, né, algumas perguntas a respeito, por exemplo, de condutividade. A informação está lá dentro do Silocimol Saúde. Não é, Orlando? Está lá. Então, salvem esse site, trabalhem esse site, estude esse site. Eu vou atualizar ele hoje, tá? Hoje mesmo a gente já vai começar aí uma atualização em cima dele, mas é mais só essa questão de preço, porque o restante, a matéria ali, ela está perfeita. E vamos agradecer imensamente aí a Rafaela, né? O vídeo ficou excepcional, vai ajudar muito, esse vídeo que ela fez aí, ficou uma condução muito boa também, de todos os benefícios do nosso Hyperminer. Então, parabéns a Rafaela e muito obrigado a ela, né, Orlando? E vamos Um lá, eu presente, estou à né, amigo? disposição, aqui à disposição de vocês para que nós possamos aí partir para o perguntas e respostas. Pessoal, como é que vai funcionar o perguntas e respostas? Nós temos algumas perguntas que nos foi enviada durante a semana. O Amilco vai responder a essas perguntas. Depois que o Amilco concluir essas perguntas que foram feitas durante a semana, como é que vai funcionar? Eu vou abrir para que vocês digitem a pergunta no chat. Aí eu vou ler a pergunta e o Amilco vai responder. Porque aí nós evitamos perguntas repetitivas, né? Porque muitas vezes nós abrimos para todo mundo fazer pergunta, aí alguém entrou depois e faz a mesma pergunta que foi feita lá no início. Então a gente vai tentar otimizar perguntas e respostas, né, nesse formato. Então não precisa digitar sua pergunta ainda no chat. Nós vamos responder primeiramente as que nos foram enviadas, né? Vou compartilhar aqui os slides, né, amigo? E aí já vi a Isso aí. primeira pergunta, né, amigo? Isso aí. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que nos foi enviada ao longo da semana é uma pergunta também bem recorrente, né? A gente está respondendo aqui as perguntas que são recorrentes, tá? Que todo mundo a todo momento está repetindo, né? E nos perguntando. Então, a primeira é essa aí. O Hyperminer tem prazo de validade ou depende exclusivamente do cuidado do dono? Então, essa pergunta ela tem uma conotação dupla. Por quê? Porque se a pergunta estiver se referindo aí aos reservatórios, tampa, torneira, base, né? Então ali não tem prazo de validade. É um material que dificilmente ele vai acabar. A torneira, ela pode dar defeito, como qualquer torneira, né? Mas você tem aí as torneiras na sua casa, você sabe que a durabilidade de uma torneira, ela é muito grande, né? Ela demora muito tempo para dar defeito. Então, do ponto de vista dos reservatórios, que são todos injetados em polipropileno, nós não temos aí prazo de validade. Ele vai durar por um período de tempo muito grande. Não precisa se preocupar com isso. Agora, os elementos filtrantes, sim, os elementos filtrantes têm prazo de validade. Isso até é uma norma do Inmetro, né? A gente tem que se encaixar aí na norma do Inmetro. Então, todo elemento filtrante, ele pode ir de 3 meses, né? Dependendo da construção desse elemento filtrante, até um ano. Nós construímos o nosso
o nosso elemento filtrante de camadas com essa durabilidade de um ano. Já estou adiantando aqui para vocês. Vai ter essa pergunta mais à frente, mas já estou adiantando. No entanto, a segunda pergunta, né, que é quando nós devemos trocar o pré-filtro, o pré-filtro, ele já tem um intervalo de 6 meses, ok? Então, o ideal da troca do pré-filtro é esse intervalo de 6 meses. Até porque vocês vão ver também nas demais perguntas que a carga que estamos colocando no pré-filtro, ela é muito grande. Ele recebe toda a carga inicial do processo de filtragem. Mas aí por que que nós colocamos o pré-filtro no projeto do Hyperminer? Justamente para ele preservar o elemento filtrante de camadas, que é mais caro, não é? Com uma durabilidade maior. Ou seja, nós podemos aplicar hoje ao elemento filtrante de camadas o maior tempo de durabilidade permitida pelo Inmetro, que é um ano. Mas por quê? Porque nós temos o pré-filtro recebendo toda a carga inicial. E por que que fizemos assim? Porque o pré-filtro, ele tem um custo baixo de aquisição. O custo dele é muito baixo. Então, se pode trocar ele mais vezes. Isso não vai pesar aí para o cliente, né? Ele não vai pesar de forma alguma em função do custo dele. Bom, aí nós temos aqui uma terceira pergunta, né, dentro desse mesmo módulo aqui. Quando devemos trocar o elemento filtrante de camadas? Então, já falei antes, né? O prazo determinado aqui, pelo prazo máximo determinado pelo Inmetro, é esse período de um ano. Inclusive no elemento filtrante, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, nós temos um datador. Isso aqui também é exigência do Inmetro. Então, todos os elementos filtrantes de camada, eles saem aqui com a data de fabricação, justamente porque em processos de fiscalização do Inmetro, né, É, se sabe ali que esse elemento filtrante está dentro do prazo de validade dele, que é o prazo de um ano. Tá ok? Então, eu acredito que esse ponto aqui ele ficou bem claro, né? E um ponto que eu vou voltar aqui na pergunta inicial, na primeira pergunta, né? Então, o hiperminer tem prazo de validade ou depende exclusivamente do cuidado do dono? Essa pergunta foi muito boa porque é o seguinte: o cuidado do dono vai ser fundamental, tanto para um tempo, né, maior aí de validade, né, dos dois elementos filtrantes, como também para a preservação do próprio hiperminer, do seu gabinete, da sua carcaça. Então, quanto mais cuidado tivermos, mais tempo, né, o conjunto todo vai durar. E o elemento filtrante bem cuidado, se ele for ali, se for feita a manutenção regularmente nele, conforme nós vamos falar aqui hoje para vocês também nas demais perguntas, então nós teremos uma durabilidade maior, podendo atingir o tempo máximo, né, de validade, que é esse prazo de um ano do elemento filtrante de camadas, e esse prazo de 6 meses para o pré-filtro. Mas tudo vai depender, então, do cuidado do dono, que nós vamos ver aqui nas próximas perguntas o que que deve ser feito. Tá ok? Orlando, podemos passar para a próxima, né? Bom, e aqui vamos falar, então, do cuidado, né, com o pré-filtro. Tá ok? Então, como deve ser feita a limpeza do pré-filtro? Essa também foi outra pergunta recorrente e que nós colocamos aqui já que é uma dúvida de todos, né, colocamos aqui no perguntas e respostas. Então, é o seguinte, este elemento filtrante, o nosso pré-filtro, ele é eficiente na filtragem da água, ok? Inclusive, esse elemento filtrante, eu já mostrei anteriormente, mas nós vamos falar aqui novamente, ele está, ele está dentro das normas da ABNT, ok? Essa norma 16098 de 2012, que é a norma exigida pelo Inmetro para certificação. Então, dentro dessa norma, o nosso elemento filtrante de pré-filtro, o nosso pré-filtro, né, o nosso elemento filtrante pré-filtro, ele está aqui com a classificação D. E guardem essa informação. A classificação D é de 15 a 30 micras. Nós vamos falar desse assunto também no próximo slide, ok? Mas guardem muito bem essa informação.
classificação D, e a classificação D é de 15 a 30 micras, tá ok? Mas vamos lá. A microporosidade do feltro retém partículas, então é esse feltro que vai garantir essa micragem do elemento filtrante. Então ela retém ali essas partículas que estão dentro, né, desse tamanho aí de 15 a 30 micras. Vocês já vão entender mais à frente o que que é esses 15 a 30 micras, tá ok? E o carvão ativado, né, está dentro lá do nosso pré-filtro, ele elimina o cloro. A vazão de água deste produto é lenta nos primeiros dias. É por isso que, às vezes, o Hyperminer chega para o cliente, ele vai lá, ele faz todo o procedimento, né? Deixar lá meia hora dentro da água, umedecendo, né? É uma recomendação que nós temos, né? Se puder deixar mais tempo, inclusive, é melhor. Então, essa hidratação é muito importante quando você está montando o seu hiperminer. Então, deixa, pega o elemento filtrante de camadas, pega também o pré-filtro e deixa ali num balde com água, né? Totalmente coberto por pelo menos meia hora, no mínimo meia hora. Se puder deixar mais, melhor ainda, ok? Mas, mesmo depois que ele monta, olha a informação do fabricante. A vazão de água deste produto é lenta nos primeiros dias e aumenta quando o carvão ativado estiver umedecido. Então, se você está achando que está lento aí, porque você montou o seu hiperminer agora, espere um pouco, tá? À medida que ele vai trabalhando, ele vai melhorando a performance de filtração. Então é só você ter um pouquinho de paciência, esperar aí um dia ou dois, né? Depois que encher umas 2 ou 3 vezes aí o seu hiperminer, você vai ver que ele vai melhorar a velocidade de filtração, tá ok? Mas sempre vai estar dentro ali da capacidade de filtração do pré-filtro. Nós já falamos na última reunião que eu estive aqui com vocês que nós precisamos de um tempo de filtração para que o elemento filtrante de camadas possa trabalhar a água, né? Em todas aquelas camadas, conforme a Rafaela mostrou no seu vídeo. Então, se passar muito rápido, não vai ter tempo ali para que o carvão ativado, lá do elemento filtrante de camadas, a alumina ativada, o hidrogênio molecular, a prata coloidal e a zeólita façam o seu trabalho. Então, nós temos que ter um tempo. Esse tempo ele é determinado pelo pré-filtro. Por isso, a importância, né, de manter o pré-filtro sempre com a manutenção em dia. Vocês vão ver, estamos vendo aqui como que é essa manutenção. Substitua este elemento filtrante a cada 6 meses de uso ou após filtrar 500 litros de água. Então, aqui é um ponto importante, tá ok? Então, ele vai durar 6 meses com a manutenção adequada, tá? Mas o seguinte, se a utilização de água é muito grande, talvez a residência tenha aí 6, 8 pessoas ou mais, né? Então, o consumo de água diário, ele é muito grande. Então, aí nós temos um outro parâmetro, que é o parâmetro aqui dos 500 litros. Então, após 500 litros também, exaure a capacidade de filtração do pré-filtro. Então, tem que ficar atento a essas duas situações, 6 meses ou 500 litros de água. Aí você tem que trocar o pré-filtro. Mas lembrando de um detalhe importante. Estamos utilizando esse pré-filtro porque ele é muito eficiente e o custo dele é muito baixo. Então, permite uma troca regular, sem onerar aí o cliente. Então, esse pré-filtro está dentro da norma, né? Da NBR 16098 de 2012, que é a norma do Inmetro. E dentro dessa norma, ele se enquadrou na retenção de partículas classe D, conforme eu já falei para vocês, que é de 15 a 30 micras. Vamos ver o que é o micron, né? Já já. Então, ele é eficiente aqui na redução de cloro, muito eficiente, tá? Muito eficiente na redução de cloro livre, esse pré-filtro. E a água da primeira filtragem deve ser descartada. Por quê? Porque na primeira filtragem ali vai passar um pouquinho de carvão. Então, descarte, né, a primeira água que sair aí na filtragem do seu hiperminer. Então, a água
da primeira filtragem, ela deve ser descartada justamente para que você não esteja ingerindo aí esse pouquinho de carvão, né, que acontece de passar na primeira filtragem com todo o elemento filtrante à base de carvão ativado. Ah, mas tem problema se eu ingerir essa água com um pouquinho de carvão ativado? De forma alguma. Inclusive, nós temos aí, inclusive, carvão ativado para ser vendido, né, na forma medicinal, para você fazer a ingestão do mesmo e fazer uma limpeza interna no seu organismo. Então, existe esse tipo de tratamento e o carvão ativado não tem nenhum problema se você fizer ingestão do mesmo, tá? Mas o ideal é que você descarte, né, essa primeira água que foi passada aí, né, a primeira filtragem que foi passada pelo Hipermina. Essa é a recomendação que nós temos aqui do fabricante, ok? Vamos lá, Orlando. Próximo. Bom, esse aqui é um outro ponto muito importante, tá? E um assunto recorrente também, não somente a respeito do hiperminer, mas ele é um assunto recorrente a respeito do nosso combo mega, né? O Silospol combo mega. Todo mundo tem essa dúvida, né? Ah, o Top H+ está lá dentro, né, do meu filtro, do meu hiperminer, está liberando o magnésio através ali da dolomita, e esse excesso de magnésio não vai me causar problema? É uma pergunta recorrente, né, em relação ao combo, e agora temos ela aqui recorrente também em relação ao nosso hiperminer. Então vamos lá. O senhor Carlos explicou que no hidrogênio molecular tem magnésio, e tem mesmo, né? Nós temos ali em torno de 35% de percentual de magnésio no hidrogênio molecular. Será que não corremos o risco de ingerir magnésio em excesso? A resposta é não. E por que que eu trouxe aqui a reação química? Porque a resposta está efetivamente aqui na reação química. Olha aí, gente. Na reação química, nós sempre explicamos, né, que nós temos lá o cálcio e o magnésio, esses dois minerais, tá? Quando eles são ali, ó, Ca++ e Mg++, nós estamos falando de dois minerais. Esse mineral ele é liberado pela dolomita e agora ele é liberado também pelo hidrogênio molecular, ok? Mas por que que ele não vai ficar em excesso ali na água? Por causa do silocimol, ok? Então, a partir do momento que o silocimol está promovendo a magnetização e ele está dissociando aí a molécula da água, então nós ofertamos ali, né, na água, dois elementos importantíssimos, que é a hidroxila e o hidrogênio, tá? O H+, para que esse cálcio e esse magnésio ele possa ser reduzido, ok? Então, a hidroxila, a partir do momento que ela atrai para si o cálcio, ela vai atrair, né? Ela vai ser atraída, desculpa, porque o peso atômico dela é bem menor do que o do cálcio e do magnésio. Então, a partir do momento que ela atrai para si, né, o cálcio e o magnésio, nós temos a formação aí dos outros dois elementos, os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Então, todo mineral que estiver ali em suspensão na água, por que a minha imagem ficou com essa cor, hein, Orlando? A imagem ficou azul? Não entendi, não. Todo mundo está me vendo azul aí também? Deixa eu ver aqui. Eu não Tá entendi. azul, tá Não azul. entendi por que não. Mas vamos lá, o importante não é a imagem, né? Volta o slide aí. Volta o slide. Bom, então nós temos, então voltando, né? O cálcio e o magnésio, a partir do momento que o silocimol dissociou a molécula da água, eles vão atrair para si a hidroxila. Formou-se os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio.
Então, aqui, o ponto crucial aqui é que nós nunca vamos ter ali esse cálcio, esse magnésio na condição de mineral, se o silocimol estiver junto, magnetizando a água, dissociando a molécula da água. Porque aí todo mineral cálcio e magnésio, ele se transforma em hidróxido alcalino. Esses hidróxidos alcalinos, segundo o Dr. Arnoldo Veloso, eles são absorvidos 3 vezes mais rápido pela nossa corrente sanguínea, alcalinizando o nosso sangue. É o que a gente sempre fala, né? O importante não é alcalinizar a água, mas é alcalinizar a corrente sanguínea. E o silocimol faz isso. Por quê? Porque a magnetização que propiciou essa condição, a partir do momento que ela dissociou a molécula, né, e permitiu, então, que a hidroxila fosse atraída aqui pelo cálcio e pelo magnésio, formando os hidróxidos alcalinos. Então, aqui, gente, nós nunca vamos ter o magnésio sendo ingerido, né, na sua condição de mineral, e o cálcio também sendo ingerido na sua condição de mineral, porque o silocimol está cumprindo o papel dele, está transformando esse mineral em hidróxidos alcalinos, que serão absorvidos de forma muito rápida pela nossa corrente sanguínea. Entenderam? Então, esse assunto ele é muito recorrente, todo mundo acha, né, que pode estar ingerindo a quantidade exagerada de magnésio, mas não, de forma alguma, porque ele está se transformando em hidróxido alcalino a todo momento e nos trazendo um benefício muito grande, um benefício preventivo. Nós temos aí um organismo que a sua resistência é altamente melhorada, a imunidade é altamente melhorada. Vocês pensam bem, iniciou seu dia, todo mundo está aí colocando grandes doses de açúcar no café. O que que vai combater essa acidez provocada pelo café? E os demais açúcares que são absorvidos ali ao longo do dia. Até no pãozinho salgado que ele come ali pela manhã, nós sabemos que contém açúcar. E o que que vai combater esse açúcar? A água. A água magnetizada pelo silocimol. A água do hiperminer, que contém mais magnésio ainda e vai formar mais hidróxidos alcalinos ainda pela ação do silocimol. Então, todos os dias nós estamos combatendo esse excesso de açúcares do nosso organismo, ingerindo aí a água que está sendo preparada dentro do nosso hiperminer, não é? Mas está sendo preparada por quem? Pelo nosso silocimol. O processo de magnetização é que faz toda essa mágica aqui que vocês estão percebendo agora. Então, é por isso que, em hipótese alguma, nós temos excesso de magnésio no organismo. Não se preocupem com isso, tá? A reação química aqui é muito clara. Olha lá, o peso atômico do cálcio e do magnésio, ele é bivalente, ele é altamente positivo. Então, em química, nós sabemos que os opostos se atraem. Então, o cálcio vai atrair o magnésio, formando hidróxido alcalino de cálcio. Desculpa, o cálcio vai atrair a hidroxila, formando hidróxido alcalino, né, de cálcio. E o magnésio vai atrair a hidroxila, também formando hidróxidos alcalinos de magnésio. Ok? E é por isso que nós não temos ingestão em excesso desses dois minerais. Nós temos ingestão de hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização da nossa corrente sanguínea ao longo do dia, diariamente. E é por isso também que nós precisamos, né, ingerir água magnetizada para o resto da vida, ok? Porque nós ingerimos açúcares todos os dias, nós acidificamos o nosso organismo todos os dias. E a única forma que nós temos aqui de combater, né, esse excesso é através da nossa tecnologia que está aí dentro do nosso silocimol combo mega. Deu para entender esse ponto, gente? Eu acredito que ficou bem claro, né, com essa explicação. E todo mundo aqui entendeu que, em hipótese alguma, nós temos excesso de magnésio no organismo, desde que a magnetização esteja ocorrendo. Tá ok? Orlando, vamos para a próxima? Bom, vamos lá.
O anterior, isso. Eu falei para vocês que nós iríamos falar aí a respeito daquela informação, né, de 15 a 20 microns, né, que nós vimos no slide anterior. E eu deixei para tratar dessa informação nessa pergunta, ok? Pode usar água de poço no... Essa pergunta também está sendo muito recorrente, e como ela está sendo muito recorrente, nós vamos tratar bem profundamente deste assunto aqui agora, tá ok? Então, pode-se usar água de poço no Hyperminer? A resposta é a seguinte: poder usar, você pode. A questão é que você vai sobrecarregar a função, né, de filtração aí do Hyperminer, ok? Vamos entender por quê. Eu trouxe aqui para vocês uma informação para nós entendermos o que, que é o tamanho, né, do micron, tá? Então, olha aí, e para entendermos o tamanho do micron, eu coloquei o exemplo aqui de um grão de areia, que o grão de areia ele vai ser filtrado pelo elemento filtrante, né, pelo pré-filtro. Então, olha lá, um grão de areia geralmente possui entre 200 e 500 micras, 200 e 500, ou seja, entre 0,2 e 0,5 milímetros. Uma micra é uma unidade de medida equivalente a um milionésimo de metro, ou a milésima parte de um milímetro, ok? Então, o nosso pré-filtro, conforme nós já falamos anteriormente, está aí, olha, na parte de baixo dele, né, a classificação D, e ele vai permitir a passagem, né, nessa classificação D, de partículas de maiores que 15 microns, maiores ou igual a 15 microns e até 30 microns, ok? Mas olha só, o grão de areia, ele é mais de 10 vezes maior do que essa partícula que se passa ali, né, pelo elemento, pelo pré-filtro, tá? Então, o grão de areia, ele vai ficar retido ali no pré-filtro. A metade do grão de areia vai ficar retido também no pré-filtro, não vai passar, tá? Então, nós estamos falando aí de uma relação que é mais de 10 vezes. Então, essa classificação aqui, se ela foi validada pelo Inmetro, é porque pode, tá? Tem classificações maiores, tem a classificação C, a classificação B e a classificação A dentro do Inmetro, tá? Nós estamos buscando uma classificação no nosso elemento filtrante de camadas acima da C. Eu não vou falar para vocês aqui qual que nós vamos conseguir, porque está em análise, mas, por exemplo, a tecnologia que nós usamos no elemento filtrante de camadas é superior à tecnologia que está sendo usada no pré-filtro. Então, ou seja, o pré-filtro tem essa limitação de 15 a 30. O nosso elemento filtrante de camadas, ele tem uma limitação menor ainda, tá? Menores partículas ainda. Assim que sair o laudo que está sendo providenciado, nós vamos ver aonde que se encaixou o nosso elemento filtrante de camadas. Mas eu posso falar para vocês que pela tecnologia que nós colocamos lá, né, os filtros de filtração que nós temos internamente, nós vamos ter uma classificação melhor do que essa D. Tá ok? Mas aí entra o ponto, né? O que que nós temos na água de poço? Nós temos partículas que serão aí do tamanho do grão de areia. Esse é o ponto. Talvez até maiores. Então essas partículas, elas vão ficar retidas aí na parede do nosso pré-filtro. Esses grãos de areia, né, ou essas partículas maiores, elas vão formar tipo um limbo ali na parede, né, do pré-filtro, ok? Impedindo, então, que ele tenha eficiência na filtração. Por isso que se você usa água de poço, e às vezes as pessoas que estão usando água de poço, elas mandam as perguntas aqui para nós.
eu montei o pré-filtro agora, né? No outro dia ele já ficou escuro, já ficou marrom. Vai ficar mesmo. Por quê? Porque essa água de poço, ela contém aí uma quantidade muito grande, né, de sujeira em suspensão. Ela não foi tratada, ela não passou pelo processo de decantação que acontece lá na ETA. Então, o hiperminer, ele vai filtrar. O objetivo dele é esse, mas ele vai sobrecarregar. Então, o que que você tem que fazer? Utilizando água de poço, tem que fazer uma manutenção mais regular no pré-filtro, tá? E mesmo no elemento filtrante de camadas, né? Já que está desmontando o pré-filtro, lave também o elemento filtrante de camadas. Então, se o intervalo de que você está fazendo aí a manutenção é intervalo de um mês, com água de poço você vai ter que fazer aí a cada 15 dias, né? Vai depender de como está a parede aí do seu pré-filtro, tá? Se você perceber que reduziu muito a capacidade de filtração, então é hora de fazer a manutenção, retirar e lavar, ok? Então, se pode, pode se usar, mas tem que ter consciência desse aspecto. Você vai sobrecarregar, né, a capacidade de filtração aí, tanto do pré-filtro como também do elemento filtrante de camadas. Justamente porque essa água de poço ela não teve um tratamento prévio. Vocês podem ver aí no mercado qualquer filtro, né, qualquer purificador de água, a recomendação básica dele, tá, é que ele utilize água potável. Essa é a recomendação básica, tá? Qualquer filtro doméstico, qualquer purificador de água doméstico, recomendação primária é que se utilize água potável. Como o nosso hiperminer, ele é muito prático, ele permite que você o alimente, né, com uma vasilha, água retirada de qualquer ambiente e seja alimentado com uma vasilha. Então você pode, todo mundo quer utilizar água de poço que de repente tem ali, é disponível. Então, não tem problema, porque ele vai cumprir o papel dele de filtrar, mas o único problema que você vai ter é, de repente, de sobrecarregar essa capacidade e precisar dar uma manutenção mais regular. E talvez, né, seja necessário também você trocar o pré-filtro no intervalo menor de tempo, tá ok? E aí entra naquele ponto que eu já mencionei, né? Se trata de um produto muito barato, né? Compensa, então, você estar trocando ele de forma mais regular em intervalos de tempo menor, tá ok? Espero também que essa informação, né, tenha atingido aqui o objetivo em relação a essa questão de utilização da água de poço. Vamos lá, Orlando? Bom, o que fazer se após instalar a boia perceber que não está filtrando? Essa resposta eu vou dar ela de forma prática para vocês. Vamos ver se vai ser possível, né? Eu estou aqui. Orlando, será que tem jeito de você colocar em tela grande aí? Todo mundo possa me ver em tela grande? Maravilha. Então é o seguinte, ó, nós estamos aqui com o nosso reservatório superior montado e nós temos aqui a boia, ok? A boia, a água que está no reservatório inferior ou que está lá no modelo boia, né? No reservatório que está lá na base, no boia, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. A água chegou até o limite, ela vai simplesmente subir a boia, ok? Nesse processo de gravidade, subiu a boia, como qualquer boia, né? Qualquer boia da sua caixa d'água, né? Qualquer boia, a função é exatamente essa. A água por gravidade chegou no limite, subiu a boia, e aí o que que acontece? Ela interrompe aqui o fluxo de água, ok? A água desceu, volta-se o fluxo de água, tá? Então, o teste que você pode fazer é exatamente esse aqui. Coloque água no seu reservatório superior, o elemento filtrante instalado, coloque um pouco de água, né, até que cubra aqui o elemento filtrante, e você vai ver que a água ela vai descer pela boia, tá ok? Desceu pela boia, está perfeito.
Aí com o dedo você suba a boia. Você vai perceber que interrompe o fluxo de água. Interrompeu o fluxo de água, o processo está funcionando perfeitamente. Se não interromper o fluxo de água, pode ser que a boia que você recebeu esteja com defeito, pode acontecer. Nós testamos todas aqui, né? Mas de repente a agulha de silicone que tem internamente, ela pode ter dado uma pequena deslocada durante, né, o trajeto até o cliente, ok? Então, é muito raro isso acontecer, não acontece, tá? Não acontece, é muito raro, mas eu estou falando que pode acontecer. Então, se acontecer, você vai perceber exatamente com esse teste aqui. Colocou a água até o limite lá do pré-filtro, você vai ver que a água vai estar vazando, né? Subiu, ela vai interromper o fluxo, ok? Então, esse é o teste que você vai fazer em relação à boia, tá? Agora, você colocou a água até o limite do pré-filtro aqui. Ela tem que vazar, ok? Ela tem que vazar. Então, se não vazar, faça um vídeo, mande para a Timol, que aí nós vamos trocar para você tanto a boia quanto o pré-filtro, tá ok? Se você estiver tendo, que a pergunta foi exatamente essa, né? Se não estiver filtrando. Então, é muito raro acontecer, mas como houve a pergunta, né? Então, nós estamos dando aqui para você, mostrando para vocês a forma de se fazer o teste, a forma, inclusive, de mostrar para a empresa, né, que não está filtrando, que não está funcionando, a forma de mostrar para a empresa que, de repente, a boia pode não estar vedando, tá? Então, o teste é esse. Encha de água até o limite aqui do pré-filtro, perceba, né, repetindo, né, tem a percepção de que a água está vazando aqui pela boia, então o processo de filtragem está acontecendo, e tem a percepção também que ao levantar a boia com o dedo, ela está vedando o fluxo de água. Então, mandando esse vídeo para a Timol, em uma hipótese, né? Em uma hipótese de de não estar filtrando conforme foi aí o objeto da pergunta, mande para a Timol, que aí a gente troca para você tanto o elemento filtrante quanto a boia, tá ok? Mas nós vamos precisar desse vídeo para que possa ser constatado que realmente está havendo esse problema, né? De não estar filtrando ou da boia não estar vedando. Em relação, vamos já adiantar aqui uma situação também. Em relação ao modelo boia, eu sugiro para vocês utilizarem uma vasilha como essa, tá? Então, essa vasilha, ela tem aqui, olha, uma boca um pouco maior do que o encaixe aqui, olha, não sei se dá para vocês verem, do que o encaixe aqui do elemento filtrante de camadas. Então, como ela tem a boca um pouco maior e ela é transparente, você consegue ver aqui todo o movimento que está acontecendo, né, no seu modelo boia. Tá ok? Então você pode montar dessa forma, a água vai encher esse recipiente, o recipiente não precisa ser tão grande como esse, aqui é só um exemplo, tá? Ele tendo aqui um tamanho suficiente, né, para a boia ficar livre lá dentro, por exemplo, esse tamanho onde está o meu dedo aqui, ó, já é suficiente, ok? E aí o modelo boia, ele vai estar filtrando bonitinho, ele vai encher o reservatório que você está vendo, e da mesma forma a água vai subir e vai vedar. Então, nesse reservatório aqui, olha, ele interrompe o fluxo de água, a água não vai transbordar, tá? E você tem ciência de que o modelo BOY está funcionando corretamente, tá ok? Aí você pode mandar também esse vídeo para a Timol. Se Se você fizer um teste como esse e no recipiente que você utilizar, né, ele transbordar, vazar, que então aí você mande para a Timol, né? Nós vamos trocar para você o reservatório, vamos trocar para você a boia, porque foi identificado que há um problema realmente na boia que está lá no reservatório inferior, tá ok? Mas novamente, nós precisamos de um teste como esse, vou explicar para vocês o porquê. Porque, de repente,
manda para nós lá o vídeo na base, né? Na base gelada. E nós sabemos que as bases geladas que existem no mercado, cada uma tem uma boca de tamanho diferente. Até por isso, nós temos lá no reservatório inferior vários encaixes, né? Que é para encaixar em todos os tipos de bases. Mas de repente é uma base tão exclusiva, mas tão exclusiva, que foi feita para ser utilizada só com o produto daquele fabricante. E de repente ela tem um tamanho também, né, uma circunferência muito pequena, aonde a boia lá no reservatório inferior, né, do modelo base, a boia ela vai esbarrar aqui na lateral da base. Um pouquinho que fica deslocada, ela pode estar encostando ali na lateral da base e impedindo esse processo aqui, olha. Vocês podem ver que ela é bem soltinha, né? Justamente porque a água chegou, ela vai subir. Mas se de repente a boca lá for muito pequena, ela pode estar encostando na lateral e impedindo, né, o bom funcionamento da boia. Por isso que estamos sugerindo que em uma reclamação como essa, vocês façam um teste com uma vasilha transparente, uma boca um pouco maior, tá? Uma boca que seja maior do que a boia, para que nós possamos ter plena ciência de que realmente há um problema ou que não há um problema. De repente, nós vamos ter que analisar melhor a base que o cliente está usando e se ela não está tendo esse problema ali de interromper o bom funcionamento da boia. Tá ok? Então, quando houver um problema como esse e ter que ser formulado uma reclamação para a empresa, tanto a respeito do reservatório superior quanto do inferior no modelo boia, mandem para nós os vídeos dessa forma que eu sugeri para vocês. O processo vai ser mais rápido, né? Você próprio fazendo esse teste, aí você vai ter consciência se o problema existe ou não, se o problema realmente é na boia, se o problema é no hiperminer, ou se de repente o problema é na base gelada que você está usando. Então, fazendo esse teste, a gente dirime aí todas as questões e nós podemos ter uma solução mais rápida, né, para quem estiver tendo uma dificuldade como essa. Tá ok? Orlando? Então, acredito que nessa pergunta, né, com o prático que nós fizemos aqui, deu para todos entenderem, principalmente deu para todos entenderem como formular a reclamação lá para a Timol, né, para que a Timol possa fazer uma análise e possa identificar se realmente há ou não um problema e resolver o problema de imediato, né, para, para qualquer um que esteja passando por essa dificuldade. Bom, o que fazer quando a filtragem está muito lenta, né? Então, se perceber que a filtragem está lenta, retirar o pré-filtro e o elemento filtrante de camadas e lavar com água corrente. E eu coloquei aqui essa ressalva, principalmente se estiver usando água de poço. Então, se você estiver usando água de poço, lembre-se, a água de poço está passando areia. Ela está passando ali, né, elementos que são do tamanho do grão de areia. E nós vimos lá, o grão de areia é de 200 a 500 microns. Ele vai ficar parado na parede do elemento filtrante. E ele vai interromper o processo de filtração. Então, de repente ficou lento, por quê? Porque é uma água de poço, ou a água que você está usando aí, de repente, o tratamento da ETA não está tão eficiente, está passando partículas maiores, né, do que 15 a 30 microns, e novamente, né, está sobrecarregando a capacidade de filtração do elemento filtrante. Então, se ficou lento, o primeiro ponto é esse, tá? Lave o elemento filtrante. Tenha consciência de que ele está realmente bem limpinho e retorne, né, ele para a sua função, tá ok? Aí você vai ver que o processo de filtração ele vai voltar ali ao tempo que você já estava acostumado. Bom, segundo ponto, né, que pode e deve ser feito. O que que acontece? Vocês viram ali que o carvão ativado ele precisa ser hidratado para começar a ser utilizado. E depois que ele é hidratado, ele precisa estar sempre hidratado. Esse é um ponto muito importante.
Se ele não estiver constantemente hidratado, o que que vai acontecer com ele? Ele vai petrificar internamente, ok? E aí, a partir do momento que ele petrificou internamente, ele vai interromper também o processo de filtração. Então, por isso que é importante, primeiro ponto, tá? Você tomar cuidado para não deixar por grandes períodos de tempo o reservatório superior sem água, para que o elemento filtrante esteja sempre hidratado. Não que ele não possa ficar, pode ficar sim, determinado tempo, mas não por um tempo muito grande, né? Se deixar, por exemplo, lá 2, 3 dias, né, sem água no reservatório superior, então aí acontece o processo de petrificação pode acontecer, entendeu? Então ele vai acontecer por esse motivo, ficou muito tempo sem hidratar ali o elemento filtrante. E aí o que que acontece? Uma vez que aconteceu, então nós temos que reverter esse processo. Então, retire o elemento filtrante. Se você perceber que houve, né, um problema como esse de petrificação, dê uma sacudida nele, ok? Dê uma sacudida também aqui no elemento filtrante de camadas. Por quê? Porque nós temos carvão ativado aqui na primeira camada. E esse carvão ativado também pode passar por esse processo de petrificação se ficar muito tempo, né? Sem hidratação, sem passar água por ele. Então, esse é um outro processo que você pode, né? Voltar à atividade dos seus elementos filtrantes, tá? Dá uma pequena sacudida para, pode até dar uma pequena batida, né? Na mão, para que essa petrificação que de repente possa ter ocorrido, ela seja então revertida, tá legal? E fica aí antenado, né? Se o seu reservatório não está ficando muito tempo sem água, o ideal é que ele esteja sendo alimentado constantemente ali por água, até porque nós temos a boia, né? Encheu, ela vai estar sempre ali mantendo o nível da água no máximo, né? E logicamente vai manter também o nível do reservatório superior com água, né? Então, não existe esse problema de transbordo no reservatório inferior, se você, por você estar mantendo os dois reservatórios sempre cheios ali. E terceiro ponto, se estiver usando o hiperminer com água de poço e após lavar em água corrente, continuar com a filtragem lenta, troque o pré-filtro, é o que eu falei anteriormente. Então, a água de poço, ela efetivamente vai sobrecarregar a capacidade, né, de filtração aí do sistema como um todo. Então, se você seguiu os dois passos anteriores e mesmo assim está lento, né, continua lento, então é porque exauriu a capacidade do pré-filtro em função de muita impureza, né, que ele trabalhou ali com essa água de poço, até porque ela não é potável, não é tratada. Então, se deu uma sobrecarga muito grande ao pré-filtro, então você precisa trocar o pré-filtro. Lembrando que se trata de um produto muito barato e que compensa, então, uma troca mais regular se você estiver usando água de poço. Perfeito? Acho que era só por hoje, né, Orlando? É, esse ponto, esse slide não, esse slide nós já falamos sobre ele em semanas anteriores. Então, essas foram as perguntas mais recorrentes que houve, né, ao longo da semana. Eu espero que todas as informações que a gente trouxe aqui, né, ajude a elucidar a dúvida de todos vocês, tá ok? Ao longo da próxima semana, novamente, teremos outras perguntas e estaremos aqui respondendo a todas. Não é mesmo, Orlando? E aí, pessoal, atendeu a necessidade da maioria, né? Eram perguntas recorrentes. O amigo, nós temos aqui ainda cerca de 8 minutos, né? Então vamos ver aqui algumas perguntas rápidas que estão aqui no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que aí eu te faço a pergunta, né, que eles fizerem aqui. É, Tem um cliente que tem um silossimol antigo. Isso aí o silossimol não teve conhecimento de queda, choque, não funciona normalmente, tá? Nós podemos fazer os testes, inclusive você tem lá no, é, é, na aba Links, lá do seu site, né? Você tem lá algumas informações nesse aspecto, né? Foi boas explicações, ok.
Olha essa pergunta aqui, amigo. Pode colocar o pré-filtro com água sanitária para limpar o cloro? Poder pode, tá? A questão é que vai sobrecarregar aí novamente o carvão ativado, né? Porque essa água sanitária vai passar pelo processo aí do carvão ativado, que logicamente é um elemento diferente que vai ser também, né, filtrado ali pelo carvão ativado. Mas não é o ideal, tá? Justamente porque a água sanitária ela vai sobrecarregar no primeiro momento, né? E de repente ela pode deixar algum gosto, né? Então não seria o ideal. O ideal é a água corrente, uma buchinha, né? Pode ser usada uma buchinha bem macia também, pode ser utilizado. Há problema em usar água sanitária? Problema não há, tá? Não há. Mas o único problema é talvez algum gosto que possa ficar na água posteriormente ali. Apesar de que é igual eu falei para vocês aqui, né? A água sanitária vai passar pelo elemento filtrante de carvão ativado e ela vai ser absorvida. Então, não deverá deixar gosto. Mas se puder evitar, é melhor, né? Será que a recomendação do fabricante é água corrente? Vamos usar água corrente, né? Água normal corrente. O Júnior diz o seguinte, que a boia do hipermini boia não encaixa em todos os suportes e ele corta os filtros para poder encaixá-la, né? Esse ato de cortar já é mais preocupante, né, Júnior? Então a gente recomenda fazer o vídeo, né, amigo? Quando tiver esse Corta o problema, quê? Não entendi. O que? geralmente eu preciso cortar os filtros por dentro para encaixá-las. A boia, né? Eu não entendi esse corte, né? É, Cortar o filtro, então é na base gelada que ele está cortando, né? Porque na boia não tem o que cortar, né? não tem que cortar, né? Seria bom ele mandar um vídeo para a gente poder analisar melhor, tá bom, Júnior? Aí A é questão é o o que o amigo seguinte, falou. viu, Orlando? A questão é o seguinte: a boia que nós concebemos, que a Timol concebeu, que é um projeto exclusivo da Timol, ela tem, olha só, é o menor diâmetro possível, justamente para que ela pudesse servir aí, né, em todas as bases geladas. Mas às vezes algum fabricante ele faz uma base gelada específica para o produto dele. Então a profundidade é diferente, né? O diâmetro ali de abertura é específico também para o produto dele. Então, de repente, para esse produto que é muito específico, não vai dar certo, tá? Aí teria que adquirir uma outra base gelada com um tamanho mais padrão no mercado. O que nós podemos falar é que nós fizemos a boia no menor tamanho possível para que ela possa ser aplicada na maioria, né, das bases geladas que existem no mercado, até porque nós não conhecemos todas. Então, dentro daquelas medidas que nós temos ali no nosso reservatório inferior, nós já temos ali 4 medidas diferentes, né, de encaixes diferentes. Aqueles encaixes são encaixes padrão que existem no mercado, tá? Então, dentro daqueles encaixes padrão, vai servir em todas. Mas se houver algum encaixe que é muito específico, né, e que tenha que haver um corte, igual o Júnior falou aí, que eu não entendi como que é feito o corte, então, de repente, para uma base tão específica como essa, não vai servir, tá ok? Então, tem que fazer uma análise antes, né, de você adquirir o boia, se ele está, se essa base gelada que você tem aí está dentro do encaixe padrão, né, que existe no mercado. Maravilha, deixa eu ver aqui. Pessoal pedindo vídeo passo a passo sobre o kit hidráulico, né? O kit hidráulico é a pergunta aqui mais recorrente, né? Podemos fazer na próxima semana, eu trago de novo o kit hidráulico, mostro direitinho como que instala, como que ele está sendo enviado, tá? Semana que vem nós podemos repetir o kit hidráulico. Já coloca aí para a gente repetir, porque eu não tenho ele aqui agora. Eu tenho que trazer para a gente poder demonstrar aí na Maravilha. próxima semana. Olha aí, pessoal. Então, próxima semana, kit hidráulico. Acho que com isso nós atendemos aqui a maioria das perguntas. Tem muitas perguntas aqui sobre o silocimol. Alguém dizendo que se pode ferver o pré-filtro. Aí é um risco, né, amigo? Colocar em água quente é um problema, né?
Não é recomendado. Não tem nem função colocar na água É, quente, né? Seria aí para utilizar aí no chimarrão, né? Geralmente essa pergunta vem muito aí do Rio Grande do Sul, né, seu Francisco? O seu Francisco deve ter é. alguma receita para isso, viu, gente? Com certeza, eu tenho certeza que ele tem alguma receita para isso, melhor do que a da Timol, tá? E com todos Olha os só, cuidados necessários também, né? Para não termos risco aí. Podem conversar com ele, que eu maravilha. tenho certeza que ele vai ter uma receitinha boa para isso aí. Ô, amigo, já temos uma resposta dessa pergunta que está sendo feita aqui lá no manual, né? Mas as perguntas são recorrentes. Alguém pergunta qual é o material do plástico do hipermine. Já temos a resposta, né? Mas dá uma reforçada, por Polipropileno. favor. PP, polipropileno. É o único plástico que é livre de BPA, tá? Todos os reservatórios, base, tampa, tudo na construção do hiperminer é em polipropileno. Não temos liberação de bisfenol A com o hiperminer, tá? E para vocês terem noção, eu já mostrei o laudo do material, né, que é utilizado. Esse laudo já foi enviado para o Inmetro. E só para vocês terem uma noção a seriedade de um assunto como esse. Quando se vai fazer um projeto, né, como esse, como o nosso projeto do Hiperminer, o ponto crucial é o material que vai ser usado. Por quê? Porque o molde, que é uma das partes mais caras de um projeto como esse, né, os moldes, eles, eles deverão ser feitos em consonância com o material que vai ser utilizado. Sabem por quê? Porque todo material ele tem uma contração diferente. Então, se eu vou trabalhar com polipropileno, então o molde vai ter que ser concebido com a contração específica para o polipropileno. Então, por isso que eu mando o laudo lá para o Inmetro. O Inmetro, sabendo que é polipropileno, ele sabe que aquele molde nunca pode ser modificado. Então, sempre os hipermínios produzidos pela Timol, eles serão concebidos com esse material polipropileno. Entenderam? Importância. Então, nós temos que apresentar o laudo antes para o Inmetro, antes do início do projeto, né? Para que ele possa ir lá e falar, não, esse produto realmente ele está sendo feito com esse material. E eu já mostrei para vocês o laudo aqui, podemos até mostrar de novo, né? Então, todos podem ter aí certeza absoluta, como o Inmetro teve, de que o nosso produto ele é 100% concebido em polipropileno. O Firmo disse que a torneira dele veio com vazamento. Só fazer um vídeo, né, Firmo? Faz um vídeo, manda para o teu atendente, de repente providenciar a troca para você, Isso, ok? é providenciado rapidinho a troca. Tá bom? A última pergunta aqui, amigo, que é a seguinte: tem muita gente que tem o pré-filtro de bolinhas, né? Aí eles estão perguntando: o pré-filtro de bolinhas, eu posso colocar a água de poço? A mesma situação, mas não reforçada nesse assunto. É a mesma situação. Agora, o pré-filtro de bolinhas, eu sugiro que quando você trocar, já troque pelo pré-filtro atual, né? Adquira já o pré-filtro atual. 8h31, chegamos ao final. Semana que vem o Amilco vai dar uma explicada detalhada sobre o kit hidráulico, né?